como nós conhecemos, ele, antes de conhecer a nosso Senhor, foi com São João, evangelista, São João apóstolo, discípulo de São João Batista. Então ele já esperava a vinda do Messias, já preparava os seus caminhos, já buscava uma via de santificação para o tempo do Messias. Ele então vai ser aquele que vai ouvir a profissão de fé de São João Batista. São João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Essa profissão de fé de São João Batista foi feita sobretudo para Santo André e para São João. Santo André, ao ouvir não só a confissão, mas ver o Messias, ele acreditou. Ele fez uma profissão de fé, ele viu ali de fato a salvação do povo de Deus. Poderia ainda não compreender totalmente onde o Messias o levaria, mas ele sabia que aquele era o enviado de Deus, que ali estaria a salvação. Acreditando, vai fazer a seguinte pergunta a Nosso Senhor, de modo, poderíamos dizer, um tanto quanto corajoso, ao mesmo tempo interessado: Mestre, onde moras? Nosso Senhor diz: vinde e vede. E nos narra os evangelhos de que eles passaram o dia inteiro com Nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, né? Poder perguntar a Nosso Senhor onde Ele mora e Nosso Senhor poder passar um dia inteiro com aqueles apóstolos. Futuramente, no momento do martírio, aquele dia que ele pôde passar com o Nosso Senhor vai fazer eco na sua vida, porque ele passou um dia com Cristo na alegria e vai passar 2 dias também com Cristo na cruz. Santo André, de modo semelhante a seu irmão São Pedro, vai morrer crucificado. A sua cruz será em formato de X. E ele ficará na cruz não apenas algumas horas, não um dia inteiro, mas 2 dias inteiros, vindo então a entregar a sua alma no 3º dia. Podemos ver nessa diferença uma certa constatação de que Santo André esteve mais tempo junto de Cristo na cruz do que naquele primeiro contato em que ele pôde passar a tarde com Nosso Senhor. Enquanto não conhecia Nosso Senhor, buscava ali com certa curiosidade, naquela tarde, só Deus sabe, e Nosso Senhor e eles, o que ali conversaram, um certo interesse de quem saber quem é o Messias, de saber quem é Jesus, quem é esse que São João Batista, esse tão grande profeta, esse grande santo de Deus, disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias. Ali tinha um certo interesse, baseado sobretudo na curiosidade. Na cruz, quando Santo André fica 2 dias pendurado e anunciando ali o Evangelho e ali pregando a verdade da fé, esteve ainda mais próximo de Nosso Senhor. Porque estando para morrer na cruz, ele já havia saído para pregar com Nosso Senhor durante 3 anos. Né? Santo André, após este momento em que reconhece o Messias, corre para avisar o seu irmão. Diz a São Pedro: encontramos o Messias. E então, São Pedro conhece Nosso Senhor, e no outro dia nós temos essa narração. Nosso Senhor, uma vez conhecido, chamou não só apenas Pedro e seu irmão, Santo André, mas também Tiago e seu outro irmão. Então Nosso Senhor primeiro foi conhecido, né? Se nós olharmos a vida de Santo André, nesses pequenos dias foi como que uma conversão. Ele primeiro escuta falar do Messias, depois ele vê o Messias, ele crê na profecia de São João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Ele então pede para que possa estar com Nosso Senhor. Nosso Senhor o recebe em sua casa. Podemos fazer uma semelhança na cerimônia do batismo, em que o fiel é recebido na igreja. Ele então ali ceia, né, come com Nosso Senhor, e após ir para casa, Deus o chama
para ser discípulo e depois apóstolo, junto com seu irmão São Pedro. E junto de nosso Senhor vai pregar o Evangelho, vai conhecer quem é verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, vai participar dos mistérios da nossa fé, vai ver a morte e ressurreição de nosso Senhor e vai pregar o Evangelho na Acaia, uma província um tanto quanto distante de Jerusalém, mas ali será o seu destino para ser pregador, para ser bispo. Os apóstolos são como os primeiros bispos da igreja, e ali será o povo pelo qual ele vai literalmente doar a sua vida e a sua alma. Santo André é Marte por conta do próprio imperador da Acaia, do governador, no caso da Acaia, que não aceitou que um apóstolo, um discípulo de Cristo viesse a pregar que apenas um Deus deveria ser amado, adorado e louvado. É interessante nós olharmos na tradição da igreja o diálogo entre Santo André e esse imperador. Nós vemos que Santo André, ele vai dizer que a verdade é uma, é Cristo crucificado. O imperador, o governador, vai ficar escandalizado. Eu sigo a deuses, vai dizer o governador, que estão no Olimpo, que estão no céu, que são poderosos. Eu não sigo um Deus que é crucificado, que morreu. Então Santo André vai respondê-lo dizendo: o meu Deus deixou-se crucificar por amor a mim, e ainda mais, provando ser Deus, ressuscitou e abriu os céus para todos aqueles que nele creem. O governador, então, ao ouvir essas palavras, vai questionar o porquê e a necessidade de um Deus morrer. Não seria isso uma fraqueza de um Deus todo-poderoso? Santo André, então, vai responder dizendo: pelo contrário, é um testemunho de amor. Um amor tão forte que fez com que o próprio Deus se fizesse homem e morresse na cruz para me salvar, de modo que ele tornou-se o Messias, de forma que ele é o Cordeiro de Deus, o qual eu ofereço nos altares. Nós temos esse testemunho das missas celebradas por Santo André, no qual ele recordava aquela primeira palavra que ele ouviu de São João Batista. Em cada Santa Missa, no momento da consagração, Santo André lembrava aquele momento em que São João Batista apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Para nós, essa mensagem deve tocar o nosso coração. Ao olharmos a Eucaristia, lembrarmos: eis o Cordeiro de Deus. Lembrar que nosso Senhor morreu e se sacrificou. Lembrar que nosso Senhor sofreu por nós e pelos nossos pecados. E que nós não cessamos de pecar. E que por isso as missas não cessam também de ser celebradas até o momento da vinda de Cristo. Então, ter uma compulsão no coração ao olhar para a Eucaristia. Olhar para nosso Senhor e lembrar: eis o Cordeiro imolado por amor a mim. Diante de tal argumentação, o governador diz para Santo André: te dou duas escolhas, ou ofereces incenso aos meus ídolos, ou serás castigado e crucificado. Santo André, então, de modo emocionado, aceita a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita ser crucificado e, ao receber a cruz, diz: eis a cruz da salvação, eis aquela por quem eu tanto esperei, eis aquela que me levará para o céu. Ao ser crucificado, o governador, ao ver que diante dos seus testemunhos muitos se convertiam à fé, buscou não matá-lo imediatamente, mas deixá-lo sofrer o tempo que fosse necessário, até que não houvesse mais forças, de modo a mostrar que Jesus Cristo não teria vindo para salvá-lo. Então ele desafia Santo André, ele roga contra Santo André. E Santo André na cruz prega sobre nosso Senhor Jesus Cristo, anuncia as belezas do Evangelho, narra tudo aquilo que viveu por amor a nosso Senhor. De tal modo que tantos foram os convertidos que começou a suscitar uma certa revolução, uma certa rebeldia, de modo que queriam tirá-lo da cruz. Iriam impedir o seu martírio. Ele que tanto clamava por se encontrar com nosso Senhor,
seria retirado da cruz. E então um fenômeno extraordinário surge, uma luz do céu desce e durante 30 minutos envolve o corpo de Santo André, estando ali vivo na cruz, de modo que todos ficam atônitos e se convencem que de fato ele era seguidor de nosso Senhor, que de fato Jesus Cristo é verdadeiro Deus e homem. A sua luz, aquela luz de nosso Senhor, leva a sua alma para o céu. E Santo André então é sepultado com todas as honras e glórias. O governador irado manda desenterrar Santo André, tirá-lo do sepulcro para enterrá-lo escondido. Porém, ao querer fazer isso com o corpo do santo, narram que acometeu-se de uma certa enfermidade e, ficando louco, não pôde realizá-lo. Do exemplo da vida gloriosa de Santo André, nós temos esse amor a Jesus e esse desejo ardente de anunciar nosso Senhor. Precisamos ser também pregadores do Evangelho, não ter medo de viver o Evangelho em todos os ambientes da minha vida, seja no meu trabalho, seja no meu colégio, seja no meu estudo. Não ter medo de dizer que nosso Senhor é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Não termos medo de dizer que a cura para o pecado, para o mal do mundo, é nosso Senhor. O mundo andará inquieto enquanto não encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Santo André, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o nosso credo. Credo ionum Deum, Patrem omnipotentem factorem cieli et terrae visibilium et invisibilium, et unum Dominum Iesum Christum, Creio em unum Deus Deum Pai.